Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade. Um espaço de diálogo, de reflexão, democrático, para que a gente possa debater as pautas mais relevantes da nossa sociedade brasileira. Aqui na comunicação, esse amigo de vocês, Alan Croce, estou juntamente com a Elisângela Isaac, nossa jornalista do PDT Nacional. Tudo bem? Seja bem-vinda, Elisângela, para que hoje a gente possa debater um tema de extrema importância, que é sobre os núcleos de base. Para isso, contamos com a honrosa presença e participação do nosso convidado especial, João Cirilo. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Vamos juntos. João, a gente sabe que os núcleos de base faz parte do trabalhismo, faz parte do PDT. Foi um instrumento de trabalho, de organização política, partidária e também da sociedade na era Vargas. Depois com João Goulart nas diretas já, também muito utilizado pelo Brizola, né, na redemocratização do Brasil, fazendo parte inclusive do Estatuto do PDT, onde foi fundado em 1980. Queria iniciar te perguntando qual a importância desse instrumento, dos núcleos de base, da nucleação para um partido político. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui no podcast da Legalidade, esse grande instrumento da comunicação do PDT, que vocaliza as nossas ideias. Também obrigado, Elisângela, pela sua participação, sempre muito gentil e muito competente no que faz. A nossa ideia da nucleação, a importância dela, de fato, é conectar a base partidária, né, com as tomadas de decisão e a melhoria da vida da população, né? Como você bem ressaltou, o trabalho dos núcleos, eles são fundamentais porque eles conseguem conectar pessoas e trazer um senso que a gente tem perdido muito na política, que é o senso da coletividade. Hoje, na sociedade hiper individualizada, cada um querendo olhar para os seus interesses, não percebem as pessoas que é construindo conjuntamente que a gente consegue transformar as coisas, consegue modificar a mente, modificar a cultura, a economia, e o núcleo ele é fundamental nesse processo de organização. O núcleo de base do PDT, Elisângela, no início da formação do partido, como bem ressaltou o Alan na década de 80, era algo comum no PDT. Por quê? Porque sem a digitalização das coisas, sem as redes sociais, as pessoas eram mais comunitárias. Então, provavelmente, a gente tem até alguns relatos disso na história, de núcleos de base de bairros, de feiras, de locais de trabalho onde eram desenvolvidos a agenda do trabalhismo naquela comunidade. E o que era discutido ali era exatamente as reais necessidades daquelas comunidades, exatamente, né? Exatamente. Eles se reuniam para conversar, para poder debater, para poder dali surgirem propostas, e um partido que vai se estruturando a partir de suas bases, como foi o caso do PDT, exatamente, tem mais chances de trazer na sua essência aquilo que de fato é a necessidade da população, né? Exatamente, porque você sente mais a sensibilidade social. Quando o núcleo está atuando na ponta, seja em qualquer área temática, mas ele está na ponta com a comunidade, ele consegue trazer para a agenda partidária e atividade parlamentar também as demandas reais da população. E os núcleos hoje continuam existindo, Alan, independente do PDT. Os núcleos e as comunidades se organizam, quando o Estado não atende, tem ali um grupo de lideranças, tem associações, tem ONGs, tem inúmeros instrumentos que se organizam. O que a gente quer fazer com a nucleação do PDT é levar junto a bandeira histórica da nossa agenda política, né? O trabalhismo. Onde está fundamentado a nação que a gente quer construir, e levar isso para o máximo de pessoas possíveis através dos núcleos. Essa, para mim, é a grande capacidade nuclear. Tá certo. João, a gente teve também um desafio muito grande com a pandemia do Covid-19, né? Como bem relatado aqui, os núcleos de base, quando se originou, era nas bases, né? Nas comunidades, os grupos, as pessoas se reuniam para discutir, debater e reivindicar, né, seus direitos. Muito importante para a época. Mas a gente sabe que com a pandemia também veio, né, essa dificuldade das pessoas se reunirem. Eu gostaria de
de perguntar como que os núcleos de base do PDT tá trabalhando, se teve um avanço com a digitalização, né, com as tecnologias disponíveis hoje, melhorou, como está sendo o trabalho? Excelente pergunta. Olha, veja só, foi um grande desafio, porque entre 2021 e 2023, a nossa capacidade de atuação na rua foi muito prejudicada pela pandemia, algo que ninguém esperava, ninguém contava. A gente já tinha um pouco de avanço na questão tecnológica, porque a gente compreende que esses núcleos, que esses grupos, eles não são apenas territoriais, né? Eles não atuam só nas comunidades, mas hoje eles estão espalhados em temas e centralmente canalizados nas esferas digitais. Então hoje você consegue construir um núcleo com diversas pessoas do Brasil e conectar suas ideias, fazer discussão, fazer debate, e isso ajuda. Mas ao mesmo tempo atrapalha porque evita e acomoda que a luta se transforme numa coisa mais concreta e mais real. Então, a partir da pandemia, a gente conseguiu, primeiro, digitalizar as organizações dos núcleos de base. Então, hoje, todo núcleo de base cadastrado no nosso partido, ele está dentro de um grupo de WhatsApp que nós temos acesso, que nós canalizamos as nossas ideias através da comunicação nacional do PDT, e essas pessoas que são ligadas aos núcleos têm acesso, pelo menos, a quem são as nossas referências, o que a gente está pensando, os debates que a gente está travando na internet. Mas é fundamental a gente não parar aí e fazer essa modificação, essa transição entre a natureza digital do núcleo para a natureza real do núcleo precisa ser validada, precisa ser construída. E a gente está conseguindo hoje implementar algumas inovações para fortalecer esse tipo de ação do núcleo, né? Colocar o núcleo em ação, ao invés de só mantê-lo dentro de um grupo de WhatsApp. Porque você falou no início que lá atrás, né, na gênese dos núcleos de base, eram uns encontros pessoais que fomentava o debate e a disseminação do conhecimento ali, né, das necessidades, etc., que fortalecia a luta partidária. Hoje, com a tecnologia, houve o prejuízo na época da pandemia, mas aí olhou-se para a tecnologia e viu essa possibilidade de ter esse encontro até numa maior escala. Mas pelo que a gente está entendendo, ele também é um pouco desafiante, porque por mais que você consiga disseminar as informações ali via WhatsApp, por outro lado, esse contato, que é uma coisa que o presidente Lupe fala muito e o nosso querido Dr. Manuel Dias também fala bastante. Gente, a tecnologia ela é muito boa, mas nada substitui você se encontrar, sentar, estar junto ali, olhar no olho e falar. Exato. Um com o outro, assim, próximo. Como que você vê esse desafio em algo que também tem sido agora um aliado? Elisângela, a luta concreta da política brasileira e global até em algumas medidas, ela abriu um novo flanco de batalha com a internet. A internet, ela não é só uma arena isolada ou, enfim, amorfa à realidade das pessoas, ela é presente hoje. Então, a internet criou um ambiente onde a gente precisa, de fato, disputar, seja nas redes sociais, seja na comunicação, seja nas formas que a gente encontrar de canalizar as nossas ideias. Mas ela, como você bem falou, ela reprimiu um pouco esse contato humano, né? E essa humanidade a gente precisa valorizar. Esse estímulo, ele precisa ser melhor pensado. Porque, assim, a gente tem hoje um perfil do núcleo e a gente tenta trazer esse debate muito técnico e estatístico para a nucleação, porque o perfil do núcleo ele é muito partidário. São pessoas que são já do partido, que dialogam com pessoas que já são do partido. Isso, no ponto de vista organizacional, para disputar a sociedade brasileira, é completamente prejudicial. Por quê? Porque o núcleo tem que ser a porta de entrada de novas pessoas ao PDT. E se você conversa com um companheiro que já está no partido, se você conversa sobre temas que o partido já domina, já estuda, já tem um bom debate, e a gente não conversa com a população sobre isso, a gente não vai ter possibilidade de trazer novas pessoas para conhecer o trabalhismo. Então a gente acaba se diminuindo, se retraindo. Então a nossa ideia hoje, identificando que o núcleo ele é bastante partidário, construído, vamos dizer, 70%, 80% dos nossos núcleos são de pessoas que já são filiadas do PDT, o desafio é a gente empurrar o núcleo para fora da sede do PDT.
Né? O debate sobre o tema da educação, no núcleo de educação em tal município, não pode ser só dentro da sede do PDT. E quando o PDT não tem sede, o que é que faz? Vira uma dificuldade, mas o debate tem que acontecer na praça, tem que acontecer na universidade, tem que acontecer na porta de fábrica. Esse é o instrumento que a gente está apontando, porque quando eu faço uma associação muito interessante, Elisângela, com o potencial da observação das pessoas em relação à ação coletiva, que é o seguinte: se você constrói e junta um grupo de amigos na sua comunidade, do lado dessa comunidade tem uma escola caindo aos pedaços, você junta 3, 4, 5 companheiros, amigos, e diz, vamos se unir para ajudar essa escola, a reformar essa escola, conseguindo tinta com um pequeno comerciante, conseguindo cadeira, chamando mais pais. Quando você vê aquela escola reformada, você diz, nós conseguimos fazer isso. E se a gente consegue reformar uma escola, por que a gente não consegue melhorar a nossa rua? Por que a gente não consegue colocar iluminação pública na rua escura? Por que a gente não consegue melhorar o posto de saúde? Mas só isso consegue hoje mobilizar de fato pessoas a construir uma luta coletiva. Né? Fora disso, a gente tem muita dificuldade. Evidentemente, você tem os meios das redes sociais, os influencers que conseguem mover massas, né, na sua capacidade de influência, mas enquanto a gente não tem esses instrumentos ao nosso dispor, a gente precisa fazer a luta na base da sociedade e modificando as coisas. Na verdade, isso que você está narrando aí para a gente mostra como você não apenas constrói, como consolida o núcleo de base e fortalece o partido ao qual ele pertence. Exato. Justamente porque você está aliando teoria e prática. Exato. Porque o que a população precisa é ver aquilo que é o nosso discurso sendo colocado em prática. Então, você simplificou muito bem. Se numa comunidade onde as pessoas enxergam que elas têm um problema e ali tem um núcleo de base que acolhe essas pessoas e também mostra para elas o que e como pode ser feito, elas começam a visualizar. Isso é política. E é isso que influencia as políticas públicas que são feitas nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Então, você vai educando as pessoas politicamente a partir de uma prática e esse é também um papel fundamental do núcleo de base, pelo que você colocou aqui. Isso, e é um desafio hoje, não é? Inclusive, uma prática dos nossos núcleos de base. Né? A gente faz essa análise crítica e não é repudiando os nossos núcleos, é dizer que ele só vai crescer quando ele conseguir, de fato, transformar a sociedade. Só a luta muda a vida. O presidente Lula tem falado muito isso. A gente precisa humanizar o nosso partido, humanizar as pessoas e entender que nessa ponta da sociedade, principalmente o Dr. Manuel fala muito disso, que as pessoas elas se organizam, elas não esperam o Estado acontecer. Os núcleos de base já existem nessas comunidades. Só que esses núcleos de base eles não têm o nosso olhar, não têm o nosso prisma. Só olha para a comunidade, não olha por que aquele problema está acontecendo. Porque a partir do momento que a população enxergar que aquele problema está acontecendo porque ela não está organizada, ela vai se identificar na organização política. E ela vai se tornar uma liderança. E ela vai se tornar uma liderança do PDT. Por isso que a nucleação ela é fundamental no processo de construção partidária, de forma permanente, né? De forma permanente, não só no período eleitoral, que é uma crítica que as pessoas têm à organização partidária, né? Enfim. João, falando na questão da criação do núcleo, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, né? Para os pedetistas que estão lá no município, nas comunidades, como a gente faz para criar um núcleo na minha cidade? Olha só, hoje a gente conseguiu facilitar muito a conexão entre o núcleo e a direção nacional do PDT, né? Através da nossa fundação. Hoje você consegue cadastrar um núcleo de base diretamente no seu WhatsApp. Então, onde você manda mensagem para o seu amigo. Onde você consegue fazer uma festa de aniversário para o seu filhinho, você monta um grupo com a tia, com outro primo, com o irmão. Você vai montar e realizar ali o seu aniversário. Hoje a gente consegue cadastrar um núcleo pelo próprio WhatsApp. Nós temos um robozinho, Alan, que funciona 24 horas. Ele pega as informações desse coordenador e a única tarefa do coordenador é colocar esse contato que ele mandou mensagem dentro do grupo que ele criou do núcleo de base. No mínimo quantas pessoas? Hoje nós temos dentro do Estatuto PDT o mínimo de 5 pessoas para organizar um núcleo. Então, você precisa organizar um núcleo com 5 pessoas. No mínimo você precisa conhecer 5 pessoas para trazer a luz do trabalhismo ali e ali fazer o debate.
Assim que você cadastra, a gente já sabe automaticamente, primeira coisa, a gente já sabe automaticamente que você cadastrou esse núcleo. Já temos um secretário estadual no seu estado responsável pela organização do núcleo nesses estados. E essa pessoa já pode entrar em contato direto também com esse coordenador para saber o que ele quer fazer, para saber como é que ele vai construir a luta, para munir aquele coordenador de algumas informações que são fundamentais no processo de organização. E a gente já manda, depois de tudo isso feito, o certificado do núcleo de base diretamente para o e-mail do coordenador. Então, antes que levava mais ou menos 3 meses para a gente saber que o núcleo de base existia, hoje, em menos de 1 minuto, a gente já está sabendo. E esse coordenador, você falou que existe um coordenador estadual. Exato. Num estado como Minas Gerais, por exemplo, que tem mais de 500 municípios, alguns deles tão pequenininhos que às vezes a gente tem dificuldade de achar no mapa. Mas se ele estiver vendo a gente aqui agora, nesse momento, ele pode ficar tranquilo que ele vai entrar pelo WhatsApp, criar o núcleo de base dele com essas diretrizes que vocês colocaram aqui e vai passar a ser de conhecimento do coordenador estadual e ele vai ter acesso a esse coordenador para tirar outras dúvidas e ter esse acompanhamento. Exatamente. Hoje você tem 3 acessos fundamentais para fazer esse cadastro e já participar dessa relação com o PDT. O primeiro é o site nacional do PDT, nós temos lá um botãozinho para você acessar o WhatsApp do núcleo de base. Nós também temos o site da própria fundação, com a página do núcleo de base, está lá dentro, você clica, você já vai para o WhatsApp e já faz o seu cadastro. E o outro são as nossas redes sociais, do PDT Nacional, da Fundação Leonel Brizola, dos núcleos de base. Lá você vai acessar o WhatsApp, fazer todo esse procedimento e ter já esse contato com o coordenador estadual. A nossa meta é completar todos os estados com o secretário estadual. Ainda esse ano, a gente ainda está fazendo algumas adequações, o partido está olhando muito para a eleição, o que é natural, mas até o final do ano a gente vai ter um secretário estadual em cada estado do Brasil. Muito bom. João, para aquelas pessoas, e a gente vai acabar sendo um pouco repetitivo aqui, mas eu queria essa resposta específica. Para quem hoje, muito preocupado com o futuro do partido, como a maioria de nós estamos, vocês muito mais do que eu, mas que tem no discurso de que o núcleo de base é coisa do passado e que daqui para frente a política é feita de uma outra forma e que eles são desnecessários. Olha, isso é muito ruim porque são pessoas que não veem de fato a realidade. A sociedade como um todo, não só brasileira, foi construída por núcleos. Manuel sempre falava da China, só é a China porque o nosso companheiro Mao Tse-tung montou um núcleo, cresceu o núcleo, que construiu um partido revolucionário e que hoje a China só é o que é graças a esse fundamento categórico. Então, quem não enxerga isso é porque não sabe enxergar a capacidade coletiva das pessoas. Esse é o primeiro ponto. E a gente olhando muito para a questão dos núcleos, Elisângela, nós percebemos que o núcleo tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder e ele não precisa ter poder só dentro do partido. O núcleo de base não é para disputar o partido. O núcleo de base é para disputar a sociedade. Quanto mais você tem essa capacidade, mais você consegue crescer na sua capacidade de organização. Por tudo que você falou aí, eu até consigo sentir que o núcleo de base é a principal porta de entrada para o maior número possível de filiados. Exato. Por identificação. Exato. Né? O meu foi esse. Eu me filiei no PDT em 2017. Cheguei ali na sala de reunião, a primeira coisa que eu vi foi uma cartilha de núcleo de base, voltei para a minha universidade, montamos um núcleo com 5 pessoas, seguimos o regimento e saímos no ano seguinte, 2018, depois da eleição de 2018 presidencial, com cerca de 50 afiliados ao partido. Fizemos um ato no dia 12/12 de 2018 aqui na sede nacional do PDT. Ou seja, nós começamos com 5, terminamos 1 ano e meio depois com 50 pessoas. E se você tiver mais capacidade ainda, você é eleito vereador na sua cidade. Você é eleito deputado na sua cidade. Porque todo deputado tem núcleo de lideranças, de referência. O vereador também. O vereador sabe que no bairro XY ele pode contar com 1 ou 2 pessoas. Aquilo é núcleo de base. Uhum. E hoje, o núcleo de base não é um instrumento só da esquerda ou do PDT. É um instrumento da política. A gente só precisa entender que isso precisa estar próximo do PDT. E o núcleo não pode ser um instrumento de brigar com o dirigente. O núcleo não pode ser um campo de oposição dentro do partido naquele município. O núcleo tem que dialogar com o presidente, tem que respeitar a direção.
mas tem que cobrar da direção para que aquele núcleo, ao invés de ter mais só um núcleo, tenha mais 5 distribuídos na cidade, que o partido tenha mais capilaridade. Essa é a função do núcleo que a gente enxerga. E você fala que realmente a sociedade ela já está estruturada em sua base por núcleos e já há ali um grupo de cidadãos lutando, pleiteando por melhorias onde eles vivem. Exato. E se esses núcleos não são politizados, eles são alvo de massa de manobra eleitoral, né? Exatamente. Eles já são influenciados por alguma coisa, né? Por exemplo, você tem grupos de... Eu, por exemplo, eu tenho o grupo do futebol que eu jogo, já tem um grupinho ali, e ali a gente já vai falando do PDT, construindo, tem um núcleo da universidade, e todo mundo tem o seu núcleo familiar, aí você tem um familiar que é bolsonarista, ou você tem uma familiar petista, e ali você vai discutindo, vai construindo. São núcleos de pessoas. A nossa ideia é introduzir a formação política, que é o papel da fundação nesses núcleos. Então a gente não quer só conversar com quem está na base do PDT. A gente quer conversar também com o vereador. Se quer vereador, você tem núcleo, traz o teu núcleo para o partido para a gente fazer a capacitação política, para ensinar o que é o trabalhismo, qual o papel do PDT e do trabalhismo na história do Brasil. Isso vai ampliar o teu núcleo de lideranças políticas, né? Então, assim, a gente cobra muito que os nossos deputados, que os nossos vereadores tragam a relação de pessoas que eles têm na base deles para fazer a capacitação e serem verdadeiros militantes autênticos, né? Militantes orgânicos do trabalhismo brasileiro. João, você falou para a gente sobre a importância de um núcleo num determinado lugar do Brasil, ele colocar as mãos na obra e mostrar que é possível você promover as melhorias ali naquele local, né? Como uma escola ou uma quadra esportiva, enfim, uma necessidade latente ali daquela região. E disse que isso hoje também é uma dificuldade. Como que está essa questão da formação política dos secretários de núcleo de base, não sei se é assim que os coordenadores, né? Secretários estaduais. Estaduais, né? Espalhados pelo Brasil. Você sente que... Porque eu sei que o núcleo de base tem andado junto com o nosso projeto de formação, de capacitação política. O que para você, na sua opinião, precisa melhorar nesse sentido para que haja uma formação política mais efetiva nesses quadros espalhados pelo Brasil, para que eles consigam colocar em prática isso que você explicou aqui para a gente? Excelente pergunta. Primeiro, é o principal eixo que a gente tenta atuar hoje na Secretaria de Núcleo de Base. Assim que a gente passou a construir a Secretaria, nós identificamos 3 grandes problemas. O primeiro é a gente ter uma retaguarda tecnológica. Não adianta construir dados, gente, organizar pessoas, grupos no Brasil, sem você ter um instrumento de organização eficiente e de legado, né? Que independente de mim, continue tocando a questão da nucleação. E hoje a gente está finalizando isso. Eu quero trazer essa novidade para vocês no nosso próximo programa, que é a implantação da nossa plataforma, que vai elevar a 1000% a nossa capacidade de organização. Segura, rápida, acessível. Então a gente resolveu esse eixo. O segundo, Elisângela, é a gente combater o que você tinha falado anteriormente, né? Que é combater o descrédito na nucleação. Não dá para ser contra núcleo. Núcleo é fundamental. Núcleo é grupo. Grupo são pessoas. Então, a gente combater o núcleo é a gente não acreditar na nossa capacidade política de acreditar que socializando a nossa luta, a gente vai construir um futuro melhor. Então, a gente vai combater como o descrédito na nucleação? Fazendo capacitação, conversando com os estados, conversando com os dirigentes do partido, instrumentalizando os núcleos na eleição. É muito importante, é um canhão de informação que a gente pode ter. A gente vai trazer também uma novidade super legal sobre isso. Mas o fundamental no ponto da sua pergunta que eu queria trazer é a questão da militância. A militância. Não adianta a gente falar sozinho sobre os núcleos. O João Cirilo é o representante dos núcleos e ele acha que os núcleos é tudo isso. Se não tiver mais pessoas comungando da mesma ideia. E além de comungar na ideia, é praticar. Então hoje, por exemplo, a gente tem 17 secretários estaduais espalhados pelo Brasil que são militantes da causa da nucleação naqueles estados, conversando com os vereadores, com os deputados, com a direção partidária. Isso já é fundamental, porque aí não é só o João falando sozinho, são mais 17 no Brasil, um em cada estado. Os outros são os nossos coordenadores de núcleos. Então a nossa ideia é ter essa pirâmide de forma organizada, liderada pelo presidente Lupe, pelo partido, apontando os caminhos que a gente deve seguir,
mas sempre de uma forma onde a capacitação da militância seja fundamental. Em 2024 a gente realizou um curso de formação para eles. Esse ano nós vamos ter uma capacitação muito especial voltada exclusivamente para o processo eleitoral. Como o nosso secretário vai vender a estratégia de nucleação para um candidato a deputado, que ao invés de ter 100 votos só, ele pode ter 400, 500, se ele organizar a sua campanha a partir dos núcleos. Né? Porque o núcleo, a capacidade de organização dos núcleos serve também na eleição e fundamentalmente torna a campanha mais barata. Você quer candidato, candidata, se você organizar a sua campanha por núcleo de base, pode ter certeza que a tua campanha vai ficar muito mais barata. Tu vai organizar muito mais votos. E a gente vai te ajudar nesse processo para todos os estados brasileiros esse ano. E o que fortalece o partido como um todo. Sem dúvida. Porque um candidato e o seu núcleo certamente vai ser um núcleo mais informado a respeito do PDT, das bandeiras, das diretrizes. Consequentemente, os outros candidatos postulando outros cargos que estão nesse núcleo também já estão familiarizados com quem são os pedetistas que a gente endossa. Exato. E, fundamentalmente, na nominata, né, o PDT ele não está federado, né? Então, nós vamos com uma chapa de candidatos a deputado estadual e deputado federal, onde os nossos candidatos que já têm mandato vão ter os votos deles, a gente sabe, a gente torce para que tenha mais, mas a gente precisa se preocupar com a base também desses candidatos. Então, os candidatos ali que têm 1.000, 2.000 votos, a gente quer ajudá-los a ter 4.000, 5.000 votos, e com a nucleação, com certeza, a gente vai conseguir ajudar bastante esses nossos candidatos no Brasil inteiro e ajudar a eleger mais lideranças para disputar a opinião da população no parlamento brasileiro. Legal, João. E sempre valorizando a questão da formação política, né? Não adianta, às vezes, a gente eleger um vereador lá na ponta ou um deputado que não é alinhado com Exato. as diretrizes do partido. Então, eu acho que essa ferramenta dos núcleos de base, onde as pessoas se formam politicamente e sabem reivindicar os seus direitos e ficam conscientes dos seus deveres e também das suas obrigações, é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor. É isso. E melhorando, inclusive, a qualidade dos mandatos, né? A gente teve agora, nas últimas eleições, alguns candidatos que já estão na política aí há um tempo, mas que tiveram muita dificuldade de conseguir o número de votos necessários para se reeleger. E a gente sabe que são quadros valiosos para o partido, pelo legado, por tudo que fez e por tudo que ainda faz, né? Exato. Então, isso que você colocou aí, junto aos núcleos, eles conseguem fortalecer ainda mais aquilo que eles já têm e ampliando o horizonte para não passar de novo tanta dificuldade nas próximas eleições. Né? Exato. E enfrentando o nosso maior inimigo dentro de um processo eleitoral, né? Que é o poder econômico. As Exatamente. pessoas se enganam achando que o PDT é um partido que vai dar 1 milhão para você ganhar a eleição. Não vai dar, não. Pode ficar tranquilo. Mas o PDT ele vai te dar capacidade de organização, vai te capacitar. Na nossa plataforma da ULB tem curso de formação política, tem curso de oratória, tem os núcleos como estratégia eleitoral para enfrentar o poder econômico que hoje tem determinado a política brasileira. E o que a gente enfrenta? Quando o presidente Lupe estava à frente do Ministério da Previdência, combatendo a taxa de juros, ele estava combatendo a bancada que estava financiada por dinheiro privado, particular, dos poderosos do Brasil. Exatamente. E a gente precisa ter bancada, gente que vocaliza as nossas ideias, mas se não tiver organização, não vai ter eleição se não tiver dinheiro. Dr. Manuel Dias sempre disse, né, que se o partido não tem dinheiro, tem que ter organização. Exato. Né? E aí também deixa um grande legado nessa questão dos núcleos, né? É um grande defensor. Fundamental. Meu pai político, que me deu a oportunidade de ouvir o que o nosso núcleo estava reivindicando dentro da UNB, nos atendeu, nos colocou numa posição de bastante relevância dentro da tarefa da Fundação Leonel Brizola e que, com certeza, não vai ser esquecido pelos núcleos de base do PDT. Na última reunião do Diretório Nacional, o presidente Lupe bem colocou, todos os núcleos de base vai ter lá no seu certificado, núcleo de base Manuel Dias. Porque é o nome que não só acreditou nessa história de núcleo de base como uma forma de dizer, mas sim por acreditar, porque viu na campanha da legalidade o Clube dos 11 ser construído para defender o país daquele intentona golpista e todos os outros processos, né? A própria China revolucionária, a própria Venezuela, as experiências socialistas no mundo, que não fez sem o povo. E a nossa ideia é colocar o povo na jogada,
trazer o povo para o debate, trazer o povo para o partido, mas tendo a experiência de transformar a sociedade também. Não adianta só vir para o PDT para ficar em casa, na sede, tem que ir para a rua, tem que ir na escola, tem que voltar para a base para trazer quem já está na universidade, fazer curso popular, como nós temos o núcleo de base de Santa Catarina, que faz cursinho popular todo sábado dentro da Universidade de Santa Catarina. Como a gente fez no ano passado, fazendo o aulão do Enem, para trazer gente para dentro da universidade, como forma de contribuir aquilo que a gente recebeu. Porque se a gente cresce e não olha para trás, a gente esquece quem está lá embaixo, e a gente tem que ensinar esse povo a construir a sua própria luta. Foi assim que o Brizola nos ensinou. Então, a gente pode dizer que o legado dos núcleos de base para os núcleos de base dos nossos líderes trabalhistas, Dr. Manuel Dias, Brizola, e agora com a continuidade do presidente Lupe, é essa de sempre entender que partido, núcleos de base, é olhar para as reais necessidades da população. E que é o que preconiza, inclusive, o Estatuto do PDT, nossas ideologias, né? Quando olha para aquela lista ali, a gente olha para a sociedade. Exatamente. O presidente Lupe, no último Congresso Nacional do PDT, deixou isso muito claro e nos fez 2 pedidos. É bom a gente até ressaltar isso aqui, porque isso tem uma coisa que eu prezo na minha ação política, não esquecer. A primeira coisa foi que nós temos que trazer o núcleo para dentro do partido, para o diálogo. O diretório do partido não é adversário de núcleo de base. Os núcleos têm que construir junto com o partido e orientado pelo partido. E a segunda coisa é capacidade de formar lideranças. Então, na última eleição, nós lançamos no Brasil inteiro cerca de 13 candidatos a vereador em várias cidades do Brasil. Esse ano nós vamos arrebentar com candidatos e candidatas a deputado estadual, a federal, espalhados pelo Brasil inteiro. Vai passar de 13? Vai passar muito de 13, mas eu não tenho dúvida disso, e é por uma razão. A gente está resolvendo o grande gargalo da nucleação, que é a retaguarda tecnológica. Eu quero fazer um programa só sobre a nossa plataforma, o lançamento dela, porque ela, de fato, tem capacidade de ajudar os núcleos na organização partidária e potencializar os nossos candidatos para a eleição. Então a gente vai ter muito mais candidato, a gente vai ter muita mais capacidade de crescer no Brasil inteiro através dos núcleos de base. Bacana. Tá certo. Eu conversava anteriormente com o Edevaldo Pereira, nosso técnico de som, está fazendo um belo trabalho aí, nos assessorando. Grande Edevaldo. E falando realmente essa questão, né, do que foi decidido no último Congresso Nacional aqui em Brasília, que reuniu pessoas de todo o Brasil, um debate importante, com presença do Dr. Manuel Dias e de todas as lideranças políticas do PDT. E uma das coisas que foi decidido foi isso, né, o partido voltar para as bases. Porque o partido que não está na base, ele não representa a sociedade. Não adianta a gente criar medalhões de dentro de gabinetes, sendo que não está lá na ponta ouvindo as demandas, né, vendo de perto a realidade da população brasileira. Então, que bom esse trabalho, João, é importantíssimo, né, para a questão de organização do partido e também da sociedade brasileira. Eu acho que esse é o caminho. E a gente espera aqui pela Rádio Legalidade mais encontros, né, mais debates, mais diálogos como esse, e que os núcleos possam cada vez mais se adaptar e conforme as tecnologias que vão vindo e ampliando mais ainda esse trabalho, né? Sem dúvida. Aí ele deixou aqui já para a gente a deixa para o próximo programa. Exato. Porque eu já anotei aqui e falei, pronto, já tem pauta para pelo menos mais 2 programas, mais 2 conversas com o João, né? Para entender como é que está acontecendo. Mas pelo que você já falou aqui para a gente, o trabalho está grande. A gente está com muitos desafios, né? Muitos desafios para esse ano. Principalmente o da eleição, que tem que ser o nosso foco. O partido vai passar por uma eleição desafiadora, estrutural para a nossa organização. A gente tem que focar nisso, né? Mas é permanecer na luta, independente do processo eleitoral, na capacitação e na formação, não só da nossa base de filiados, como militância permanente, mas também para os nossos dirigentes e mandatários, né? Porque, por exemplo, acho que é um negócio que eu quero muito ressaltar para quem está assistindo em todas as cidades do Brasil, os nossos companheiros dirigentes partidários, militantes.
o dirigente partidário tem que ouvir o núcleo. Ele tem que ouvir o núcleo, porque o núcleo tem essa sensibilidade da população. E, além disso, se ele vê uma liderança boa naquele núcleo, ele deve tratar com o maior carinho do mundo. Ele não deve burocratizar esse quadro. Deixa esse quadro na base, ajuda ele a potencializar o partido na base, porque com certeza ele vai se tornar uma grande liderança social naquela comunidade, naquele bairro, na cidade, no estado e no nosso país, com certeza. É dali que a gente quer tirar os grandes quadros que vão construir o partido no futuro. E aí, muito obrigado. E quando ele sair dali para instâncias maiores, não menos importantes, não mais importantes, mas, né, em outras instâncias, ele já vai ter cooptado outros líderes. Exatamente. Que podem ficar no lugar dele e tocar o trabalho para que essa roda não pare de girar. Exatamente. Né? Continue olhando para trás, olhando para frente, sem esquecer o passado, sem a sua história, sem o seu legado. Certeza. Gente, muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade. Acho que eu estou furando o protocolo aqui pouquinho, né? Não, o podcast é tranquilo. Mas agradecer, porque assim, o nosso compromisso da Secretaria Nacional está em permanente diálogo com a comunicação do PDT, a gente conseguir fazer trabalho junto, os nossos grupos estão à disposição para a gente divulgar o material da rádio e do podcast da legalidade, que é muito importante para o nosso partido, um instrumento inovador, né? Tá sendo de muito sucesso no PDT, e através da fundação, com certeza, levar para mais pessoas esse instrumento e fortalecer tanto a nossa capacidade de comunicação com mais pessoas, como a nossa capacidade de mobilização de novas pessoas através dos núcleos de base. Tá certo, então eu quero deixar a palavra à disposição da Elisângela, né, para suas considerações finais, para que a gente possa encerrar esse primeiro debate. Não, aí eu sou a rainha de quebrar os protocolos, porque as minhas considerações foram sendo feitas ao longo das perguntas. Preciso melhorar nisso. Mas eu agradeço muito participar dessa conversa. Acredito que muita gente do Brasil estava querendo ouvi-lo e entender mais sobre o trabalho que está sendo realizado com os núcleos de base, o que está vislumbrando daqui para frente. Acredito que você trouxe informações muito relevantes para quem está olhando para esse cenário político, olhando para as eleições, preocupado porque não tem dinheiro, mas ao mesmo tempo está sendo chamado para concorrer. Leve isso como uma honra, é sinal de que se vê nessa pessoa um quadro valioso, e muito bom elas saberem que elas podem contar com núcleos de base para aprender como começar a montar ali o seu núcleo, conseguir votos a partir de saindo do pequenininho, né? Do pouquinho, e lá na frente só Deus sabe. Exatamente. Sucesso para todos. Vamos juntos, vamos trabalhar que tem muita coisa para fazer. Tá certo. Então a gente encerra o nosso debate, a nossa conversa com João Cirilo, secretário nacional dos núcleos de base do PDT, fazendo um relevante trabalho, uma pessoa de extrema importância para a organização partidária e também da nossa sociedade. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.